O advogado do jornalista Oswaldo Eustáquio, preso no âmbito de um dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, escreveu uma carta aberta ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a liberdade do jornalista. Na carta, o advogado expõe a absoluta falta de motivos para a prisão e apela à PGR como o último reduto da defesa da legalidade, sem a qual estarão desventuradas e entregues ao jugo das vontades pessoais todas as instituições e, consequentemente, desprotegida a cidadania. Ouça a carta aberta do advogado Elias Matar Assad. Nobre Procurador-Geral da República, evoco e enalteço sua qualidade de professor de Direito da Universidade Federal da Bahia e UNIB, sempre lembrado pelos seus colegas e alunos como defensor dos direitos fundamentais e das franquias processuais penais. Vossa Excelência, em seu discurso de posse na Procuradoria-Geral da República, evocou Antônio Conselheiro e seus bravos lutadores que aspiravam por uma justiça que lhes era negada, tão bem descrito por Euclides da Cunha na obra Os Sertões. Este memorial, em forma de carta aberta, refere-se à prisão temporária de Oswaldo Eustáquio Filho, brasileiro, casado, jornalista, atualmente aprisionado em Brasília por ordem do STF. Pelo jornalista aprisionado, dirigimo-nos para a PGR como o último reduto da defesa da legalidade, sem a qual estarão desventuradas e entregues ao jugo das vontades pessoais todas as instituições e, consequentemente, desprotegida a cidadania. Conforme se pode constatar do mandado de prisão cumprido, expedido pelo notável ministro relator Alexandre de Moraes, tratou-se de prisão temporária por 5 dias, nos termos da Lei 7.960 de 89. Pelo artigo 1º da mesma lei, caberá prisão temporária 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Elenco de crimes da mesma lei nas alíneas. Com o Instituto da Prisão Temporária de cunho altamente utilitário e não encerra um fim nele próprio, prisão pela prisão, o mandado deixou de consignar qual a finalidade da medida e quais diligências a autoridade policial deveria providenciar com relação à pessoa do jornalista aprisionado. Apesar de a defesa apenas ontem ter tido oportunidade de acessar os sigilosos indícios, entre aspas, que poderiam ter assoalhado a prisão e a possível acusação em construção, nada encontrou além de equívocos com relação a endereços que derivaram da suposição de fuga, já esclarecidos por documentos juntados aos autos. Da análise, ao menos do conteúdo disponibilizado para esta defesa, não se tem em perspectiva técnica a prática de quaisquer dos gravíssimos delitos previstos na Lei 7.960 de 89 ou outra draconiana a ela equiparável. Quando se fala em possível societas criminis, seria referente aos crimes descritos na mesma lei e à prática exclusivamente daqueles delitos gravíssimos nela previstos. Não é, felizmente, o caso da investigação sob exame. Os jornalistas têm como arsenal em suas ações humanas a palavra verbal ou escrita. Delitos com uso da palavra, de regra, estão tipificados nos artigos 138, 139 e 140, quando muito no artigo 147 do Código Penal. Nenhum com caráter de hediondo na acepção de nosso direito. Aliás, exigem iniciativas das partes ofendidas, entre mais pressupostos de procedibilidade. Com o respeito devido e na compreensão do delicado momento brasileiro, não se pode afirmar precipitadamente que um jornalista profissional, com carteira e vínculos legais nacionais e internacionais de exercício de jornalismo, pudesse estar em curso na Lei de Segurança Nacional. Contrariamente, sua prisão gera insegurança nacional em todos os meios de comunicação e seus profissionais, lideranças, meios parlamentares e em redes sociais, como se todos estivessem na iminência de serem aprisionados sem nenhuma cautela ou causa estritamente prevista em lei.
Podemos até mesmo discordar de pessoas, suas posições ou da prática candente de jornalismo opinativo, como fazem diuturnamente apresentadores de jornais policiais, vez por outra até ofendendo magistrados, membros do Ministério Público, advogados e policiais, e nem por isso são aprisionados. De quando em vez, sofrem sanções civis, indenizatórias, tutelas inibitórias, etc. Mas daí a levá-los ao calabouço exige melhor reflexão e ponderação. Não se pode tolher liberdades de forma sumária, fora dos casos excepcionalíssimos. Mesmo assim, na linha do artigo 316 do Código de Processo Penal, quando se vislumbrar que deixaram de existir razões, a prisão deve ser imediatamente revogada. Importantíssimo ressaltar nesta quadra histórica que, se no meio jurídico com tantas divergências se discute tecnicamente os limites da liberdade de expressão em nossa democracia, é certo afirmar que, para cidadãos comuns, não versados em ciências jurídicas, pode haver errada compreensão dessas linhas tênues entre conceito técnico de liberdade e invasão dos lindes das leis penais. Os eventuais delitos em perspectiva de investigação exigem dolo específico para a corporificação, com minudentes individualizações de condutas. Ações humanas impetuosas e precipitadas indicam, quando muito, condutas culposas. Isso será dilucidado em eventual ação penal futura ante juiz competente, mas sinaliza a resposta em liberdade como regra, além da desnecessidade de prisão temporária. Quanto aos recentes e polêmicos eventos superestimados por autoridades e leigos e tidos também por muitos até como ingênuos e folclóricos, ocorridos em espaços públicos em Brasília, enfadonhamente repercutidos pelos meios de comunicação e redes sociais, geram desconfortos aos diretamente atingidos, que merecem todas as proteções legais, mas não justifica que saiamos das guias seguras da Constituição Federal e Código de Processo Penal. Não se registrou em momento algum quebras de hierarquias nos quartéis ou instabilidades em nossas forças armadas que cumprem exatamente com suas missões institucionais. Das redes sociais e veiculações de falsidades, o parlamento brasileiro está projetando lei, mas aprisionar pessoas desnecessariamente é uma tragédia sistêmica e não apenas pessoal e familiar do aprisionado. Enfim, apesar do pedido de revogação da prisão temporária formulado ao STF com toda a documentação provando que o jornalista Oswaldo preenche as condições objetivas e subjetivas para responder em liberdade, fazendo ver da desnecessidade da prisão temporária, a prisão foi prorrogada por mais 5 dias, sem análise do pedido defensivo de cessação. O nobre ministro menciona em seu respeitável despacho que a prorrogação tem concordância da Procuradoria-Geral da República. Registra-se que, na peça defensiva, argumentamos que a prisão temporária partiu da assodada premissa de que o peticionário teria qualificação em domicílios ignorados e que estaria em terras fronteiriças. Na realidade, se bem investigado foi, é público e notório que se trata de jornalista com carreira na capital do estado do Paraná e no litoral paranaense. Trabalhou nos mais importantes veículos de comunicação do Paraná. Basta consultar buscadores da internet, e a investigação deveria ter constatado. Nos 2 últimos anos, com sua esposa jornalista e com seus filhos pequenos, mudou o domicílio e área de trabalho jornalísticos para Brasília, endereços declinados na peça defensiva e amplamente documentados. Possui fortes laços familiares com a região fronteiriça onde estava e sempre a frequentou. Falecida mãe era paraguaia, possui tios, primos, entre mais parentes no Paraguai e Mato Grosso do Sul, e isso pode ser observado nas redes sociais do peticionário, que inclusive estava fazendo matéria sobre o comércio aberto no Paraguai nestes tempos de pandemia. Assim, fez sua última postagem no Instagram. Tivesse fugindo, teria tornado público? Para o remate, nunca foi indiciado, intimado a depor e nem de qualquer outra forma chamado. Não estava tentando fugir pelo simples fato de não ter qualquer mandado de prisão contemporâneo ou algo similar proibitivo do seu direito de locomoção e livre exercício profissional.
Em verdade, o receio de Oswaldo para exercitar seu direito à intimidade em não tornar público seu endereço era de proteger sua própria família de militantes políticos contrários, jamais para se ocultar de autoridades como se supôs no pedido de prisão. Desta forma, por este memorial em forma de carta, pelas limitações do resguardo social e na impossibilidade de entregar pessoalmente para Vossa Excelência, solicita o subscritor que a douta Procuradoria-Geral da República, de tão caras e honradas tradições, examine o pleito defensivo de liberdade do jornalista e opine urgentemente, ainda que em sede de plantão do STF, que seja revogada ou suspensa a ordem de prisão temporária, ainda que com obrigação ou cautela de se apresentar quando convocado pelas autoridades, como sempre esteve ao dispor, pela desnecessidade ou pela cessação da causa ensejadora da prisão. Com o parecer da PGR, analisando o pedido defensivo já anexado aos autos no STF, por certo, o notável ministro relator prolatará despacho liberatório. É o memorial ao douto Procurador-Geral da República.